Muito boa noite para você. Começamos mais um encontro sensacional. Hoje, mais uma vez, repeteco, eu recebo Magela, professor, para o nosso segundo podcast. Na verdade, o primeiro foi um sucesso absoluto. Os comentários foram maravilhosos. Foi assim algo que nos surpreendeu, muito instrutivo. E hoje a gente recebe Magela mais uma vez para conversarmos a respeito da Semana Mundial do Meio Ambiente. Magela, meu amigo, mais uma vez, a notícia é você, você é a notícia. Bem-vindo à casa. Obrigado, Luciano. Uma honra estar aqui de volta para tratar desse tema tão importante nesse momento em que o mundo, ou nessa semana, que o mundo para discutir as questões ambientais. Então, muito obrigado pela honra. Vamos já começar pensando na semana. Agora, dia 5, sexta-feira, Sexta-feira. é a Semana do Meio Ambiente. Sexta-feira é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Sim, sim. E é um dia mundial. Além Brasil, explica para a gente essa data, como ela começou e de que maneira hoje ela tem sido usada para a conscientização. Bom, Luciano, em 1972, ou seja, 54 anos aproximadamente, o mundo assistiu à primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente. Foi realizada em Estocolmo, na Suécia. E ali foi a primeira grande reunião de líderes para discutir uma questão específica, que é a questão ambiental. E um dos resultados dessa conferência foi exatamente o estabelecimento pela ONU do Dia Mundial do Meio Ambiente. Escolheu-se, então, o dia 5 de junho para se comemorar o Dia do Meio Ambiente, o Dia Mundial do Meio Ambiente, com a expectativa de trazer uma grande reflexão no mundo inteiro sobre os desafios que já estávamos enfrentando ali na década de 70. Aliás, é bom dizer que foi exatamente na década de 70 que as questões, os desafios ambientais passaram a ficar mais evidentes para a sociedade. E de lá para cá, os países, então, acabaram adotando não só o dia, mas a Semana do Meio Ambiente. Inclusive, no Brasil, nós temos um decreto federal que determina, né, que a semana seja comemorada em todo o território nacional. E é isso que estamos com prazer, começando aqui as comemorações das nossas ações, especificamente do Brasil Verde, com você aqui. Vamos ter coisas maravilhosas durante a semana. Depois eu quero conhecer um pouco mais da ONG também, da Brasil Verde, ok? Mas, assim, a relevância da semana no cenário nacional. É uma data comemorada no mundo todo, né? Isso. E a gente sabe que no Brasil ela deve ter um significado ainda maior, porque nós temos esse tema como um dos principais, deveria ser, né, um dos principais da nossa nação. Olhando para a questão ambiental, dá para se comemorar, Magel? Eu acho que sim, Luciano. Eu acho que nós poderíamos estar avançando mais, mas é inegável que as coisas nesses 50 anos evoluíram bastante, né? Mesmo com o estabelecimento da Semana Mundial do Meio Ambiente, talvez há 30 anos a gente não estaria num podcast comentando essa data tão especial. Eu acho que a sociedade entende um pouco melhor a questão ambiental, eu acho que ela está a cada ano se consolidando mais, embora a gente ainda tenha que avançar muito, sobretudo no espectro político. Mas olha como é importante um ato simbólico, né? Nessa semana, é a semana que, por exemplo, os governos do mundo inteiro deixam para fazer anúncios importantes para a questão ambiental, como a criação de novas áreas naturais protegidas, como ações de projetos para conservação, enfim. Especificamente no dia 5 de junho, todo mundo, o mundo inteiro, mesmo os países em guerra, vão estar refletindo sobre a questão ambiental. Isso é muito importante. Agora, no Brasil, nós teríamos algum anúncio assim que você poderia nos adiantar? Eu não sei, mas certamente teremos, Sempre né? tem. Normalmente são anúncios de novas áreas protegidas criadas, de novas ações, novos projetos. O Ministério do Meio Ambiente avançou muito nesses últimos anos, né? Hoje nós temos na frente do Ministério do Meio Ambiente um amigo, João Paulo Capobianco, que é uma pessoa de um histórico brilhante aí na questão ambiental e está liderando esse processo com muita honra e muita qualidade, substituindo
esse grande desafio, né? Realizando esse grande desafio que é substituir Marina Silva. Esses eventos em comemoração, né, não há uma questão geográfica definida, porque acontece no mundo todo e no Brasil todo. Mas poderíamos falar que nas capitais também, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Todo. Horizonte, O mundo inteiro. Brasília, O mundo que é inteiro. É claro que centro do alguns poder. locais que têm um envolvimento maior com a questão ambiental acabam por comemorar um pouco mais, ter ações mais efetivas, né? Mas o mundo inteiro, pelo menos o dia 5, vai estar reunido, refletindo sobre os desafios ambientais. Ô Magela, quando a gente fala sobre os desafios, qual seria, para nós pontuarmos, da outra vez que você esteve aqui, falamos de vários, para a gente repetir e tentar relembrar, porque é uma matéria que tem que estar sempre sendo efetivamente reavivada na memória da gente. Qual seria o principal desafio do meio ambiente no Brasil? Eu acho que hoje o principal desafio que nós temos é trazer a questão ambiental para o centro das decisões políticas. Porque, embora a gente tenha muita produção de conhecimento, as decisões não são técnicas, elas são políticas, são tomadas por deputados, vereadores, governadores, presidentes. Então, eu acho que é muito importante que esse tema seja trazido para as gestões públicas, para que a gente possa entender que nós corremos risco, né? A emergência climática não é mais um futuro, ela é atual, ela é presente, né? Nós estamos aí prestes a sofrer consequências sérias com as mudanças climáticas. Então, se a gente não pensar nisso de uma forma muito clara e os nossos governantes não entenderem que isso tem que ser uma questão central, tão ou mais importante que as pautas já tradicionais, como saúde, educação, emprego, etc., a gente não vai ter um futuro tranquilo. Mas você acha que, na verdade, esse tema tem sido tratado com responsabilidade? Você equiparou a questão ambiental e eu quero que você aprofunde mais isso, porque você equiparou a questão ambiental a pautas que são urgentes, como a questão da saúde, da segurança. Explica melhor isso. Quer dizer que se não houver um trabalho efetivo no meio ambiente, o Brasil todo vai sofrer, inclusive, a questão da saúde. A gente poderia linkar a preservação ambiental diretamente à saúde pública? Com toda certeza, Luciano. A questão ambiental é um tema transversal. Hoje já existem muitos estudos, e eu não preciso falar de estudos técnicos, eu posso falar de experiências que nós vivemos recentemente. Se a gente lembrar o que certamente os nossos ouvintes, telespectadores viram, a Covid-19 é fruto de um desequilíbrio ambiental. Olha. Né? Agora a gente está com um novo risco de pandemia, que a bola, na verdade, muitas pandemias já estão pipocando e graças à tecnologia que a gente avançou com a Covid, nós estamos barrando essas pandemias. Então, há um senso muito claro, muito comum de que a questão ambiental, a proteção da natureza nos protege contra pandemias. E tem mais. A relação com a saúde, hoje o mundo, por exemplo, países como o Japão, os médicos já receitam o que se chama de banho de floresta, ou seja, em vez do cara te dar lá remédio, ele te dá 1 hora na floresta, passeando num bosque, passeando na natureza, porque já está comprovado que a nossa reconexão com a natureza faz bem não só fisicamente, mas mentalmente. No mundo onde a depressão está cada vez maior, a ansiedade, o contato com a natureza é uma forte terapia para isso. E na economia, né? Na economia, na segurança. Quer dizer, onde você tem qualidade de vida, você tem menos problemas em todos os setores da sociedade. Ô, Magela, eu lembro que eu ouvi um discurso há um tempo atrás, agora nem tanto, mas assim, principalmente por causa dos lobistas, enfim. E você falou comigo, se tem uma coisa que eu guardei de vários, né, temas que nós tratamos aqui ligados ao meio ambiente, essa semana tem um significado ainda maior por causa da comemoração alusiva à Semana Mundial do Meio Ambiente. Você falou comigo que dá para caminhar com agro, dá para caminhar com economia, em diversos pontos que nós poderíamos tratar aqui, né, que a gente sabe que dependem principalmente da questão ecológica do meio ambiente. Porque até um tempo atrás, nós víamos
por uma parte dos nossos políticos, ou alguns lobistas, e eu vou falar também aqui, porque eu lia e eu lembro que tinha esse problema, principalmente a questão do agro, enfim, que se falava que não dava para coexistir a preservação ambiental com os lobbies, né? E principalmente a gente ouvia muito a respeito disso. Esse cenário, e isso mudou, quer dizer que as pessoas hoje, principalmente na questão política, ainda existe isso, e fora da questão política, desses grandes, mega, hiper, super empresários brasileiros que tomam conta do agronegócio, dá para coexistir e eles entendem isso hoje? Olha, dá para existir, não só dá, como tem que coexistir. Não vai existir, o agronegócio brasileiro não vai suportar mudanças climáticas, mudanças no regime de chuvas. Você lembra como a Covid impactou a economia mundial? Então, nós não temos mais que esse discurso realmente existia. É bom lembrar que na conferência de 72, que eu me referi há pouco, o Brasil teve a campanha mais vexaminosa entre os países, porque o Brasil foi para essa conferência com cartazes escrito: onde vocês não querem as empresas poluentes, tragam para o Brasil. Nós queremos a sua poluição. Porque naquela época pensava-se o seguinte: olha, precisamos cuidar da economia para depois cuidar da questão ambiental. E foi um equívoco tão grande que a maior conferência de todos os tempos, a de 92, tenta corrigir esse problema, né, demonstrando que não é possível uma sociedade desenvolvida e com qualidade num ambiente degradado, assim como não é possível um ambiente preservado como uma sociedade pobre ou uma sociedade com limitações. Então a gente precisa encontrar esse caminho, e esse caminho já está desenhado. O que nós precisamos é entender que é necessário para a sociedade um novo modelo de economia, um modelo econômico que seja sustentável tanto do ponto de vista social, econômico e ecológico, e entender que esse não é mais um tripé simplesmente, que todos os campos da sociedade mundial são sustentados pelos recursos naturais. Então, se esses recursos naturais são degradados, nós temos impacto em todos os ramos da sociedade. Então, na economia, não há principalmente, na né? economia, na saúde, na segurança, em todos. Então, se isso não for claramente entendido, eu vou te dar só um exemplo muito curioso que para mim chama atenção, muita atenção. Qual a nossa maior commodity de exportação? É a soja, correto? Sim. E onde é a maior produção de soja no Brasil? No Centro-Oeste. Centro-Oeste. Só que toda a chuva que sustenta a produção de soja no Centro-Oeste é produzida na Amazônia. Ou seja, os caras que ganham com a produção da soja deveriam ser os primeiros a se levantarem para proteger a Amazônia. E mais que isso, a gente precisa remunerar as pessoas que cuidam da Amazônia, que estão lá vivendo, cheio de limitações, cheio de problemas, sem acesso à saúde, sem acesso à educação, sem acesso à segurança. E essas pessoas, é isso que nós chamamos de invisibilidade econômica da natureza. Ou seja, a floresta, na conta final que vai para a soja, para a exportação da soja, não entra o valor econômico que a floresta tem prestando esse serviço ambiental fundamental, que é a produção de chuva e que sustenta a produção de soja no Centro-Oeste brasileiro. E o Brasil todo, né? Depende da Amazônia e o mundo, né? Ela é importantíssima. Sim. Agora, o Magela, olhando para a questão da pasta no meio ambiente, né? Como que o governo, ele hoje tem conseguido avançar, e você também milita isso, e é ligado a essas causas e está antenado junto com a tua ONG. Nós falamos muito da Marina, ela está na pasta ainda? Não, ela deixou agora, porque Deixou, né? vai se candidatar ao Senado. Ah, tá. Do São Paulo. Ok. Foi substituída. Pelo João Paulo Capobianco, que já era secretário executivo, que a gente chama de vice-ministro. Ok. Então, ela tinha carta branca, e a pasta tem carta branca, né? Eu acho que, bom, primeiro é importante a gente entender, e aí não é possível não entender fazendo uma retrospectiva do que aconteceu. Quer dizer, na gestão anterior, a questão ambiental foi 100% ignorada. Toda a estrutura ambiental brasileira
que historicamente foi exemplo para o mundo, foi desmontado no governo anterior, né? E aí a Marina, com a sua equipe, teve o grande desafio de reconstruir toda essa estrutura. Isso demora tempo, né? Você destrói algo em poucos meses, mas para reconstruir demora alguns anos. E a Marina fez o que pôde fazer. É claro, não dá para dizer que ela tem carta branca em tudo, porque há a questão econômica envolvida, né? A questão do lucro rápido, do lucro exorbitante, né? Que a gente precisaria, na verdade, repensar no Brasil, né? Tanto a quantidade do lucro quanto esse lucro rápido, porque a natureza tem um tempo que a sociedade não tem. É diferente, né? O tempo da natureza é muito mais lento. Boa parte das nossas ações hoje, nós não vamos ver resultados, né? É aquela coisa que os orientais dizem, né? Plante uma árvore, mas você talvez não vá se aproveitar da sombra dela, mas seus filhos vão, seus netos vão. Então, há esse lobby, a Marina é muito forte, muito conhecida mundialmente, tem muito prestígio, mas tem suas limitações, né? Magela, no último encontro nosso, no último podcast, você levantou uma preocupação sua, que é a questão do petróleo, né? E você acha que os combustíveis fósseis não são de maneira nenhuma o futuro. De jeito nenhum. Na verdade, volto a dizer a questão do lucro rápido e do fácil, né? Então, por isso que eu me lembrei agora do que isso. nós conversávamos a respeito. Porque você vê cidades aqui nossas, e da outra vez eu falei, eu não poderia deixar de tocar nesse ponto, já que você é mestre nessa área. Eu estou falando aqui com um dos caras que mais entendem no Brasil. Inclusive, tem não no Brasil apenas, mas fora do Brasil, recebeu um prêmio agora, um reconhecimento lá em Brasília. Está chegando agora de Brasília, vai falar sobre essa premiação. E além Paraíba, tem que conhecer pessoas como Magela e outros tantos. A gente estava conversando agora a respeito disso, é orgulho da nossa região. Ô Magela, mas economicamente, vamos pensar nessas cidades aqui, como se fecha essa conta? A preservação ambiental agora, nesse momento em que é tudo ou nada, né? Pelo que você tem falado, a gente está no limite do limite, né? E essas cidades são extremamente dependentes desses combustíveis fósseis. Veja bem, Luciano, toda essa ideia, né, vem a partir do lucro rápido. Tá. E eu entendo, na verdade, o papel dos governantes, né? Como você convence a sociedade que é possível ter novos modelos econômicos, né? E viver da própria sociedade. Mas o que as pessoas precisam entender é que os recursos naturais são finitos, né? Um dia isso vai acabar. Então, se você não estiver preparado para um novo modelo econômico, se você saiu do inferno e foi para o paraíso em algumas semanas, ou meses, ou anos, você vai voltar ao inferno muito rapidamente, porque a questão ambiental, os recursos terminam, mas os problemas sociais continuam. Então, eu acho que é um equívoco no mundo moderno as pessoas não entenderem que precisamos de novos modelos econômicos. Pois é, assim, a gente vê que, na verdade, parece que a população fica meio escravizada apenas com um tipo de commodities, né? Sim, sem dúvida. Ô Magela, qual seria o principal erro que as pessoas cometem ao falarem sobre sustentabilidade? Teria um erro central? Você falaria assim, Luciano, o pessoal não entende porque o que é sustentabilidade, o que elas... A confusão existe na cabecinha delas? E na minha também. Existe muito, e esse é um dos grandes equívocos disso. É bom lembrar que o termo sustentabilidade ele se populariza no início da década de 80, quando a ONU lança o Plano Global pelo Meio Ambiente, né? Só que foi um termo que pegou tanto. E por que pegou tanto? Porque foi exatamente na década de 80 que um grupo de pessoas, entre eles economistas, naturalistas e tal, reunidos em Roma, o que se chamou de Clube de Roma, publicou um documento muito importante que se chamava Potencialidade dos Recursos Naturais, alguma coisa assim. E o relatório desse pessoal, desse Clube de Roma, Luciano, disse algo que mexeu com a sociedade naquele momento. Eles disseram o seguinte, que se nós continuássemos explorando os recursos naturais e crescendo na mesma velocidade que nós estávamos ali na década de 80, a sociedade só teria recursos para mais 100 anos. Ou seja, em 100 anos, a sociedade colapsaria.
Bom, isso cai como uma bomba, né? Todo mundo tem que repensar esses modelos. E aí cria-se o termo sustentabilidade. E o que é sustentabilidade? É aquilo que você é capaz de utilizar sem esgotar, para que nas futuras gerações possam continuar utilizando também. Só que esse termo se vulgarizou completamente, né? Ao mesmo tempo que ele se populariza, ele se vulgarizou, né? E tudo virou sustentável. E é aí que surge o que a gente chama no meio de greenwashing, que é aquele falso discurso de preservação da natureza, de sustentabilidade, mas que, na verdade, muitas vezes pensa na sustentabilidade do lucro, na sustentabilidade da empresa e não na sustentabilidade da natureza. Então, a gente precisa entender, por exemplo, mineração não é uma atividade sustentável, ponto final, porque você não retira, você só retira, não tem como repor. Né? Tanto é que você faz mineração acabou, sai dali e vamos para outro lugar. Não tem como controlar mineração, isso? não, mas eu acho, eu não tenho um discurso contra a mineração, porque eu sei que a gente precisa dela. Mas a gente tem que entender que ela não é sustentável. Agora, ela pode ser menos danosa. Minimamente ela pode ter danosa. impactos Vai ter menor. dano, vai ter dano. Claro que vai, mas pode ter dano, pode ter menos. Eu sempre digo nas minhas palestras, veja, nós precisamos proteger aquilo que é inevitável, que não pode mexer. Precisamos de tratar de forma sustentável o que for possível, e o que não for possível ser sustentável, nós vamos trabalhar para remediar, para recuperar, para compensar e para minimizar os erros. Você está falando, eu estou lembrando de Brumadinho, da outra vez também eu lembrei, é uma coisa assim que nos preocupa bastante. E eu até falei também, né, contigo, eu olhei junto com você para a região serrana, porque a gente sabe daquela grande catástrofe que chocou o Brasil, milhares e milhares de pessoas perderam as suas vidas. E a gente vê que o problema continua lá, né? Sim. A questão da ocupação desordenada. Trazendo agora essa Semana Mundial do Meio Ambiente para o âmbito do município, municipal. Vamos lá, vamos pensar a questão ambiental nas nossas cidades. Qual seria, dentro das nossas cidades, o principal desafio? Olha, o processo de urbanização é um desafio no mundo inteiro. No Brasil, eu quero te dar um dado que talvez muitos não percebam. Você tem ideia de qual o percentual do Brasil é urbano? Não, fala aí, um dado curioso, gostei, fala aí. Cara, se as pessoas chutarem, sabe quanto? Isso é 0,5% do território brasileiro é urbano. 0,5%. Não chega nem a 1%. Não chega a 1%. O Brasil é gigante. E 80% da população brasileira mora em 0,5% do território. Essa conta é óbvio que não vai fechar. Né? É um desafio insolúvel. Você tem 80% da população brasileira ocupando 0,5% do território nacional. Ora, se não houver um planejamento urbano que leve em conta os desafios ambientais, como plantio de árvores, proteção de encostas, recuperação de matas ciliares, coletas de lixo, tratamento de esgoto, se essas questões não forem levadas a sério pelos prefeitos, pelos gestores municipais, eles estão condenados a esperar o momento que a catástrofe dele vai chegar. Não tem como. É uma questão... Quando vai vir, né? Vai vir. É só uma questão de quando. Né? Não tenha dúvida que vai. Então, aqueles municípios, e nós tivemos agora, se você entrar lá na página do YouTube do Grupo Brasil Verde, tem muito material lá, muita entrevista, muita coisa legal. E nós fizemos agora o primeiro seminário brasileiro de áreas protegidas e conservadas urbanas e periurbanas. Então, nós convidamos gestores públicos e pesquisadores para tratar desse desafio urbano. Então, nós vimos belos exemplos, coisas boas acontecendo. Cidade de Campinas, cidade de Curitiba. Curitiba é um exemplo, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu sofri as consequências disso em 2012, que é Lei Paraíba, né? Consequências muito sérias. Inclusive com a perda do meu pai naquele cenário, né? Então isso mexe muito comigo, né? Lá na palestra, você vai encontrar no YouTube também uma palestra minha que eu conto esse desafio, esse momento. Então, eu acho que se a gente não trabalhar isso,
a conta vai vir, como você disse. O Magela, já que você tocou, conta pra gente um pouco sobre a ONG. Beleza, Luciano. O Brasil Verde, ele é uma ONG que surgiu em 1995, ou seja, nós estamos completando agora no dia 5. Nós fizemos questão de criar a ONG no dia 5 de junho de 1995, ou seja, no Dia Mundial do Meio Ambiente daquele ano, e vamos completar agora 31 anos. O Brasil Verde surgiu na Universidade Federal de Juiz de Fora, formados por mim e mais 4 amigos. A gente era recém-formado, e o nosso objetivo inicial era ser um grupo de pesquisadores. Tanto é que o nome original do Brasil Verde é Grupo de Pesquisas Brasil Verde. Mas o que acontece? Cada um de nós morávamos numa cidade diferente, e nós formamos, voltamos para nossas cidades, né? E ali a gente começou a fazer muitas ações, viajando, ainda não tinha internet direito, não tinha redes sociais, nada, mas viajamos fisicamente fazendo muitas ações. E muita gente começou a querer se integrar à ONG. E eu, logo em 1996, eu assumi a presidência da ONG e achei que a gente devia começar uma expansão. O Brasil Verde, então, começou a se popularizar, juntar gente do Brasil inteiro. Nós chegamos a ter representações do Brasil Verde em 18 estados brasileiros, inclusive no Distrito Federal. Foi um momento de grande expansão, depois a gente resolveu recuar. E desde 2002, especificamente, a gente resolveu focar na formação profissional, na capacitação profissional. Porque nessas viagens que nós fizemos, nessas conversas, nessas reuniões, nós começamos a entender que muitos dos problemas ambientais, sobretudo municipais, eram feitos por ignorância. Muita gente não sabia que estava cometendo um erro, equívoco. Vou te dar um exemplo muito simples. Era muito comum na Semana do Meio Ambiente a própria Polícia Ambiental soltar os animais que eles capturavam no tráfico de animais aleatoriamente, sem respeitar padrões de distribuição geográfica. E isso causava um dano muito maior à fauna do que a própria retirada lá. Nós soltamos, por exemplo, o mico, esse miquinho que circula por aí, que muita gente acha bonitinho, mas é uma praga. Ele não era para existir aqui na região. Ele é um mico do Nordeste. Mas muitas vezes a própria Polícia Ambiental fazia isso. Bom, então a gente começou a entender isso. Olha, precisamos melhorar e qualificar essa ação, inclusive a própria ação ambiental. E aí nós criamos o Centro de Formação em Conservação da Natureza, que tem sido o nosso foco desde então, com cursos, palestras, expedições, levar as pessoas para conhecer a natureza de verdade, né? Isso tem sido nossas ações, muita felicidade. Hoje, chegando próximo aos 31 anos. Ok. Atualmente, curso tem... Temos vários cursos, nós estamos terminando... Agora a gente, desde o ano passado, começou a investir nos cursos online, né? Nós terminamos o curso sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, vamos terminar na quarta-feira agora, e em junho vamos começar um curso de Educação Ambiental e Etnoconservação. Aliás, eu queria, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, quem quiser acompanhar, tem muita coisa acontecendo, toda semana a gente tem conteúdo novo na nossa página no YouTube. É só acessar o QR Code que vai estar na tela aí agora, e você vai entrar no grupo de WhatsApp do Notícias do Brasil Verde, e ali você vai acompanhar tudo que a gente tem feito ao longo desses anos. Então, Nicolas, já está aí, ó, na página do nosso podcast, no nosso vídeo aí, o QR Code. É só você agora acessar e vai conhecer muito mais a respeito do trabalho. Estamos em todas as mídias sociais. Só digitar lá Grupo Brasil Verde. Todas as mídias têm emoções. Ô, Magela, agora, cara, meus parabéns. Fiquei feliz. Curti lá as fotos da divulgação. Você esteve fazendo uma visita a Brasília agora para ser reconhecido lá, para receber uma premiação que nos enche de orgulho, né? Como é que foi a experiência, amigo? Muito legal, Luciano. Sabe que eu fui, na verdade, participar do mais importante encontro latino-americano de áreas protegidas e inclusão social, que esse ano foi sediado em Brasília, e por lá a gente teve várias ações. E tive a grata surpresa, né? O encontro terminou no dia 22 de maio, que se comemora o Dia Mundial da Biodiversidade. E ali a organização do evento escolheu
5 pessoas, das quais só 2 vivas, né? Os outros 3 já em memória, para serem homenageados, né? Pela sua trajetória, pela sua ação. E eu fui um dos escolhidos, né? Então eu fiquei muito feliz, muito honrado, muito emocionado com isso. Eu já recebi outros prêmios fora do Brasil. Acho que esse é o primeiro dentro do Brasil de maior relevância. Eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente já conversou, né? Aquela coisa do santo de casa não faz milagre. Então, ter o reconhecimento dentro do Brasil, realmente para mim foi muito emocionante, muito gratificante ver que os meus colegas, né, meus parceiros de trabalho reconhecem a nossa ação e a nossa atividade. Muito bom. Assim, na verdade, o reconhecimento é fruto do trabalho, né? Ninguém é reconhecido se não trabalhar. Isso, O meio ambiente dá trabalho. Muito, muito. Eu dedico a minha vida. Você encararia como uma missão de vida, Magela? Sem dúvida, sem dúvida. E que eu acho que se tornou ainda mais importante, meu amigo, com o nascimento dos meus filhos, né? Porque, afinal de contas, hoje a minha briga é para garantir o futuro deles. Exatamente. Né? E isso mexe, né? Você que é pai também, eu tive essa experiência recente, né, de ser pai, mas hoje eu às vezes me penitencio muito, fico muito triste de por conta do meu trabalho, ter que ficar longe deles por vários dias ao longo do mês, né? Vou agora para uma viagem de 15 dias, por exemplo. Cheguei essa semana de uma, já viajo de novo. Mas eu espero que eles entendam no futuro que a minha briga é para garantir a eles um futuro melhor. Pois é, e não só deles, mas de toda a sociedade, claro. Não estou Mas sendo egoísta aqui, um né? pouquinho. Eu estou sendo egoísta aqui, mas realmente é porque Não, ser claro. pai mexeu muito comigo. E mexe sempre, né? Manda um abraço para eles aí, para a família, Magela. Fala, queridos. Papai ama Ah, vocês. que legal. Deixa eu aproveitar também e mandar um beijo pro Davi e pro Theo. Bom, né? Falar de família. Gente, nós estamos aqui, podcast Você, a notícia, hoje, mais uma vez, recebendo Magela aqui. Pô, o primeiro foi sensacional, o segundo tá maravilhoso. Falar de meio ambiente é falar da nossa sobrevivência. Nós temos uma casa, a casa se chama Planeta Terra. O Magela, qual seria o erro que as pessoas ainda cometem muito? Já tentamos falar um pouco sobre isso, mas de tantos erros que as pessoas cometem quando se fala na questão ambiental, mas olhando para o dia a dia, tá? Para o dia a dia, trazendo isso para dentro da realidade dos núcleos familiares, de uma coisa muito simples para as pessoas entenderem. O que dá para mudar no núcleo familiar, na questão da preservação ambiental, trazendo para dentro de casa? Deu para pegar essa pergunta? Eu me confundi entendi. aqui. Não, claro. Não? Luciano, veja, as pequenas ações podem mover o mundo, né? A teoria do caos já diz isso, né? Então, quando você tem uma pequena ação, pode mudar tudo. Então, o cuidado em casa com o lixo que você produz, né? Posso te cortar cortando? Claro, Não, desculpa, claro. eu não gosto de fazer isso não, mas me veio agora. A questão do óleo de cozinha, um desafio? Também pode ser reaproveitado, né? Aliás, não só óleo, tudo pode ser reaproveitado. Então, cuidar do lixo da casa, não desperdiçar energia, né? Ter uma ação proativa principalmente com as crianças, para que nós vivemos um grande desafio, Luciano, que é o que nós chamamos na biologia da conservação, que é a ciência que eu milito, né? Que eu me dedico, de combater os padrões de mutação, ou seja, a gente não pode se acostumar com uma natureza degradada, né? A gente tem que reconectar as pessoas à natureza. Então, levar os seus filhos, tirar um pouquinho do celular, levar os seus filhos para os parques, né? Claro, algumas cidades não têm, mas outras têm essa oportunidade. Ter um contato com a natureza, entender que a questão ambiental é uma questão para o futuro da humanidade. Então, como você falou bem, a gente não está mais discutindo, embora seja importante, o mico-leão-dourado, o urso-panda. Não, a gente está discutindo a sobrevivência, a nossa sobrevivência. Que tipo de futuro nós queremos? Nós queremos uma sociedade equilibrada, sustentável, com qualidade de vida, ou a gente quer se acostumar com uma sociedade com fome, doenças e guerras, muitas vezes geradas pela exploração dos recursos naturais?
Pois é. O Magela, o que a gente poderia falar aqui a respeito do nosso Brasil, que é um país tão rico, né? Rico, 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 mas riquíssimo, riquíssimo em natureza, né? A gente olha o Brasil e quantos países hoje não têm mais áreas verdes como o Brasil? E falam de preservação ambiental e não tem nada, quase nada para apresentar. E cobram muito o Brasil e, na verdade, não tem um exemplo, não fazem o dever de casa e ficam cobrando, como é o caso de muitos países que a gente poderia ver aí. O Brasil é exemplo em muitas áreas? Sem dúvida, é exemplo. Primeiro é importante dizer que realmente existe isso, né? Você me fez lembrar aqui um debate que eu participei na França, num determinado momento, em que um colega francês estava criticando o Brasil, dizendo que na França eles não plantam organismos geneticamente modificados, transgênicos, e que o Brasil estava plantando. E aí eu questionei ele, falei, bom, é fácil você falar isso, se toda a nossa produção vocês compram, então é fácil você não produzir. Boa, É boa, tipo boa. assim, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Foi um debate acalorado, enfim. Mas o que eu quero dizer Muita com isso... demagogia, né? Exatamente. Foi um debate, ou no mínimo de desconhecimento, né? Eu não acredito, né, Magela? Desconhecimento. Vamos lá. Você é gentil. Bom, primeiro é bom lembrar que muitos países europeus estão, por necessidade, recuperando suas áreas degradadas, né? Mas o Brasil tem um patrimônio indiscutível. Acabou de sair um relatório agora, muito importante, que diz que para cada R$ 1 que qualquer governo investe na conservação da natureza, isso retorna R$ 15 de benefício, ou seja, 15 Dá vezes muito lucro, maior. né? Muito lucro, muito mais lucro do que cortar a floresta. O turismo de natureza é o turismo que mais cresce no mundo, né? Porque, principalmente pós-pandemia. Então, quem não entender isso, existem municípios que já estão investindo em áreas verdes como forma de atração turística. Então, esse é um ponto fundamental, é a economia do futuro. Ô, Magela, vou te provocar agora. Qual seria a maior mudança que você já viveu positiva e que você colaborou diretamente nessa questão ambiental e que te enche de orgulho e você leva como testemunho para sua vida? Mas segura, você vai me responder. Enquanto isso, eu vou falar dos meus queridos, que são os nossos mantenedores aqui do podcast, programa do Luciano Corguinha. Quero falar primeiro dos meus queridos produtores, o Nicolas está aqui com a gente, também o Clério, o Caio, o pessoal está aqui, todos os podcasts que são apresentados aqui no estúdio, sempre de segunda a sexta-feira nós temos vários apresentadores, e falar deles também, os nossos mantenedores, por que não? A quitanda do Rodrigo, alô Rodrigo, também eu falo do Estúdio P2, Hotel Portugal, Massas Verônica, do meu amigo Rafis, e também o Fabrício, da Barato Demais. É o podcast Você é a Notícia. Agora, Magela, você deve ter no coração lembranças a respeito de testemunhos positivos que você tem na sua carreira, em que você viu como dá para impactar positivamente a natureza e quando você tem um trabalho, você consegue reverter uma situação. Talvez, né, que muitos falariam assim, não tem como, já era, a natureza não vai responder, e houve uma resposta da natureza. Tem esses casos? Luciano, felizmente eu tenho vários, né, de áreas que nós ajudamos a criar, de áreas que a gente conseguiu mudar realidades, né, áreas que eram muito ocupadas, por exemplo, por atividades ilícitas, hoje são exemplos de turismo, de natureza, de conservação. Mas eu sou professor, né, meu caro? Então, ser professor, para mim, é o que é mais importante nesse cenário. Porque eu fico muito feliz quando eu viajo e encontro, igual agora em Brasília mesmo, encontro ex-alunos ocupando cargos importantes tanto no governo federal quanto em governos estaduais. Então, isso, para mim, é um presente, é um prêmio muito maior do que outros que eu venha a receber, porque eu sei que eu contribuir com muitas gerações de profissionais que hoje estão liderando processos importantes no Brasil, como eu disse, seja no governo federal, seja nos governos estaduais, e que muitos declaram, né,
que a gente serviu de exemplo, que foi importante na formação deles. E isso realmente, para mim, é o que vale a pena, enquanto ambientalista, enquanto professor, o impacto que eu tive a chance de ter na vida dessas pessoas. Rapaz, você está falando aí, até a minha irmã é professora, a minha esposa e Suelen também são professora, então elas são professoras. E a educação transforma. Com Tudo, certeza. né? E na questão ambiental, e você fala com muito orgulho a respeito do seu legado, do seu chamado. Eu vou falar que quem milita na área da educação é um chamado quase que divino, cara. Vou te falar porque... E hoje em dia nunca foi tão necessário, porque você... A transformação, a gente não pode falar assim, isso aí é para o futuro. Esses discursos mais, ô Magela, eu não estou aceitando, eu não estou concordando mais. Vamos pensar para o futuro. Eu acho que essas questões urgentes, a gente não tem que pensar no futuro, é hoje já, né? Porque o futuro ainda nem sabe como é que vai ser se nós não tomarmos uma decisão hoje. Sabe nem se vai existir futuro. Pois é. Eu vou até dar um spoiler aqui. Hoje eu estava conversando com o Eduardo Baldassi, eu já conversei com a turma aqui do estúdio, e eu até falei isso contigo. Ele trabalha na NASA, teve no Carmo, é um pastor batista, e hoje ele está trabalhando na NASA, enfim. E a gente vai fazer um podcast aqui direto dos Estados Unidos. E, assim, olhando a questão ambiental, né? Olhando para os Estados Unidos, né? Porque é a nação mais rica do planeta Terra, né? E muitos desafios eles não conseguiram superar lá, né? E tem problemas complicadíssimos na área, e até mesmo com o atual governo, né? Que o Donald Trump ele tem alguns desafetos na área da questão ecológica, enfim, não entende muito bem isso. Os Estados Unidos seria o maior poluente hoje? É o maior poluidor. A China também contribui bastante, mas então são os dois, né? Eles podem dar as mãos e saírem. Sim, sim. Então, o Magela, ele até saiu, né? Os Estados Unidos saiu desses organismos de proteção, né? Da ONU. Sim, do Acordo de Paris, né? Que era o grande acordo para frear as emissões de gás carbônico. O governo Trump, na primeira gestão dele, saiu, depois, com Joe Biden, voltou e agora saiu de novo. Mas por que eu estou falando isso? Assim? Porque, na verdade, esse cenário ecológico, da preservação ambiental, aí eu vou voltar de novo na questão que já conversamos aqui. Tudo é questão política, né? Tudo é questão política. E a questão política, essa conscientização hoje, né? Por que eu vou falar da questão política, gente? Falei dos Estados Unidos, mas vou voltar para o Brasil agora, estou pegando lá como exemplo, mas porque a gente está em ano eleitoral, Magela. Por exemplo, o meu filho agora, o Davi, eu fui com ele lá no cartório eleitoral do Carmo. Ele tirou o título de eleitor. Beijo, Davi, papai te ama. E tá cheio de orgulho, Magela, porque vai votar pela primeira vez. E assim, essas pautas são muito interessantes para os adolescentes. Sem dúvida nenhuma. Nós do Brasil Verde... É questão da importância do professor, tá? Aí eu fechei. Nós do Brasil Verde, inclusive, vamos lançar uma campanha nas próximas semanas que diz o seguinte: não vote em quem não tem a pauta ambiental como prioridade. Independente de partido, independente de ideologia, porque, afinal de contas, realmente nós temos brilhantes nomes em todos os segmentos políticos, né? Então, não vote. Não vote em quem não declare explicitamente o respeito pelas questões ambientais. Rapaz, olha, estamos agora no nosso chat. Então, vou falar das pessoas que já participam. Aqui, a Cleusa da Graças. Boa noite, muito obrigado. A Maria Souza, parabenizando. Boa noite, Maria. Valeu pelo carinho de vocês. Meu querido Caio Pacheco, boa noite ao nosso diretor aqui junto com o Clério. Também o cara que... eu vi, rapaz. Eu vou ter que falar dele aqui. Ô, moço, você sabe que eu sou apaixonado em comunicação. E eu vi o seu podcast, ô Fernando, com o Edney Jones. Arrebentou, né, amigo? Cara, que... Foi não, né? Mas, olha, foi muito bom, me diverti pra caramba, falando das histórias dos bastidores de rádio. Sou apaixonado por rádio, fiz rádio há muito tempo. E ele participa aqui do podcast e ele fala o seguinte, olha só.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Magela. Você conhece o Fernando, né? Claro, claro. É papo super necessário para elucidar as pessoas a respeito do meio ambiente. Tá dando os parabéns para você. Obrigado, meu cara. Luciano, pergunte ao Magela a responsabilidade das grandes empresas com relação à proteção do meio ambiente. Uma empresa, às vezes, desmata uma área para aplicação, desmata uma área para a ampliação, melhor, né, da sua área. E aí ele está querendo que você explique um pouco. Aí está falando, por lei, tem que fazer replantio da área devastada ou isso fica só no papel? Acontece, é necessário fazer isso? Dá multa? Acontece, Fernando, normalmente. Bom, a resposta aí vai ter que ser depende, né? Porque depende, por exemplo, do ambiente, né? É importante que as pessoas saibam que, por exemplo, na Mata Atlântica, a Mata Atlântica é protegida por lei integralmente. Mas na Amazônia, por exemplo, qualquer estabelecimento que se coloca, ela pode desmatar até 20% da área. Então, se o desmatamento é legal, né? E é bom dizer que existe desmatamento legal, né? E a gente, né, na verdade, nem chama de desmatamento, chama de manejo, alguma coisa assim. Tudo bem. Agora, se ele é feito de forma ilegal, a empresa é multada e tal. Agora, do ponto de vista ético, a responsabilidade de empresas realmente positivas vem na compensação dessas áreas, né? Porque também a gente não pode ser ingênuo achar que nós não precisamos avançar economicamente. Muitas vezes isso significa degradar a natureza, como eu falei do caso da própria mineração. Mas nós podemos compensar os nossos danos, né? E compensar os nossos danos não significa só recuperar áreas ou plantar o mesmo número de árvores que você cortou. Compensar significa, se você cortou 10 árvores, você tem que plantar 20, 30, 40. Isso é compensar, né? Então, eu acho que as grandes empresas têm ou têm que ter uma responsabilidade que está cada vez mais sendo internacionalmente cobrada, e quem não se adequar não vai entrar no mercado internacional. Nós vimos aí agora o acordo da União Europeia com o Mercosul, que demorou exatamente por causa da exigência da Europa para respeito à legislação ambiental brasileira. Então, quem não se adequar vai ficar fora desse futuro sustentável. Então, sem dúvida, quem tem mais tem que pagar e ajudar nessa recuperação e compensação. Muito obrigado, Bambu. Você é fera. Também, olha só quem está participando aqui. A Idemarins também, aqui na participação do nosso chat do podcast Você é a Notícia. Rapaz, você estava falando aí, sabe o que eu estava pensando? Às vezes, quando eu ando aqui pelas nossas estradas vicinais da zona rural, tanto de Além Paraíba como do Carmo, eu fico até às vezes meio deprimido quando eu vejo tanta área devastada que houve, né, a questão da degradação ambiental, dessa questão aí em que não se respeitou o meio ambiente, e principalmente por causa não criticando a questão aí dos pecuaristas. Quem sou eu para fazer isso, né? A gente trata eles com o maior respeito, a gente sabe que é uma necessidade nossa e é muito essencial para a gente, mas desses exageros, e a gente vê que a nossa paisagem, o nosso meio ambiente foi muito degradado também, porque não houve um estudo, um cuidado. Isso é de antigamente ou hoje continua assim? Não, hoje bem menos, né? Eu acho que é justo a gente falar também que na época em que toda essa degradação foi produzida, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, nós não tínhamos a mobilização que nós temos hoje. Então, o Vale do Paraíba é um exemplo muito claro de como a gente é capaz de destruir o nosso principal recurso, que é o solo, né? Aliás, Luciano, eu vou trazer um dado aqui para você, que talvez poucos conheçam também, cerca de 16% do território brasileiro hoje são áreas degradadas que não servem nem para conservação da natureza, nem para produção de nada, nem pecuária, nem nada. E esse número é mais ou menos o mesmo. Alguns falam um pouco mais e tal, mas eu gosto de ser mais cuidadoso com os números, né? Então, mais ou menos isso no mundo inteiro. Tanto é que a ONU ela tem temas específicos a cada 10 anos, né? Então, a década anterior foi a década da biodiversidade
e agora está sendo a década da restauração. Por quê? Porque os estudos já mostraram que para a gente garantir o futuro sustentável da sociedade, da economia, do agronegócio, não basta a gente não derrubar mais nada. A gente tem que recuperar e proteger pelo menos 30% dos territórios de cada bioma mundial até 2030. Essa é a meta que os países signatários da Convenção de Biodiversidade assinaram, né? Repito, proteger 30% de cada bioma até 2030. Chamaram de Meta 3030. Meta 3030. Ô, Magela, um leigo aqui, uma pergunta assim, talvez tola, mas talvez assim, ingênua, mas nem tanto. A gente poderia mudar o cenário aqui? Seria assim, meio uma utopia minha pensar em um reflorestamento a curto prazo na nossa região? A curto prazo, acho que sim. Curto né? prazo teria Porque 10 anos. Não, impossível, eu né? acho que um pouco mais. Se houvesse realmente investimento em tecnologia, já mostramos que é possível em outros locais do mundo, né? Eu citei a França aqui, mas sendo justo também, a França já recuperou 80% das suas florestas a partir de áreas degradadas também. Então, com tecnologia, com investimento, com seriedade, é possível, mas não é fácil. Não é um trabalho simples, principalmente em ambientes tropicais como o nosso, mas temos vários exemplos que é possível sim. Uma curiosidade minha, o Magela, se houver um desmatamento aqui numa área preservada, isso é monitorado quase em tempo real pelo IBAMA através de satélite? Existe essa possibilidade? Ou não, isso é conversa? Nós tivemos agora um grande retrocesso, né, no governo, no Congresso Nacional, em que proibiram que o IBAMA use imagem de satélite ao vivo para esse desmatamento. Pelo amor de Deus, Magela, Isso aconteceu isso? Agora, uma semana atrás, Que isso, os deputados federais aprovaram. Quer dizer, é claramente uma forma de impedir a fiscalização adequada. Então, a gente espera que o presidente vete, que o veto se mantenha, né? Porque é um absurdo. No mundo de tecnologia, onde eu tive a chance, por exemplo, de visitar o estado de Rondônia, Luciano, e visitei lá a área de inteligência deles, é magnífico, né? Hoje você não precisa mais estar no campo o tempo inteiro. Você na televisão, aqui no seu gabinete, você é capaz de ver 10 metros quadrados de tecnologia e aí sim, identificou um desmatamento, liga para a equipe de terra, para fiscalização, vai ser muito mais eficiente, muito mais barato e vai privilegiar quem faz ações positivas. Mas, lamentavelmente, nesse Congresso, que é um Congresso antiambientalista, né, anti-meio ambiente, que só tem dado exemplos negativos para a questão ambiental, lamentavelmente cometeu mais esse equívoco. Agora eu fiquei decepcionado com o Congresso, né? Porque é uma tecnologia, uma ferramenta indispensável na preservação ambiental. Mas é isso, né? Você pega os amigos, né? Os patrocinadores. Pois é, ano eleitoral, gente, ó. Se liga aí. Ô, Magela, vamos tentar falar um pouco mais de... Você gosta de tecnologia, Magela? Muito, tento usar. A inteligência artificial é uma parceira, né? Eu acho que sim, mas tem que ser usado com responsabilidade, né? Eu tenho me apaixonado, aprendido e usado muito inteligência artificial no meu trabalho, mas nunca como algo que substitui a minha ação ou o meu trabalho, mas sim como algo que contribui e acelera, né? Hoje, por exemplo, amanhã nós vamos ter uma palestra com um dos maiores representantes da história da conservação no Brasil, Cleiton Lino, e hoje eu precisei, por exemplo, fazer um card para essa palestra. Falei, vou ir lá na inteligência artificial, fiz em poucos minutos, que eu demoraria horas para fazer. Então, eu acho que ela é fundamental, mas não pode substituir o nosso conhecimento. Sim. E ela pode ser uma parceira nossa, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Ô Magela, mas tá difícil de gerir essa questão da tecnologia que o Congresso barrou? Cara, tá difícil, mas vamos lá. Vamos lá, vamos torcer para que mude, né? Mas é isso, precisamos... É isso que você falou, né? Eleições, a cada 4 anos a gente pode mudar a realidade, né? Vamos tentar. Ô Magela, tem uma data limite? Eu perguntei isso da outra vez, eu me lembro que eu perguntei isso, mas eu acho necessário perguntar de novo. Tem uma data limite para a gente pensar assim, olha, não dá para voltar atrás, é o tempo limite, porque
Eu me lembro que falava muito antigamente a respeito da camada de ozônio. Lembra da camada de ozônio? Sim. Como é que anda isso, Magela? Cara, a camada de ozônio é o melhor exemplo que nós podemos reverter a situação. Hoje não é mais um problema. Ah, Foi ali na década de 80, era o principal problema que a gente tinha que enfrentar. A sociedade se mobilizou, a economia mexeu, porque estava dando problema econômico, os grandes empresários se envolveram, os políticos se envolveram, resolvemos o problema. Então, hoje, Luciano, nós temos o que nós chamamos de 9 limites planetários que estão próximos do ponto de não retorno, ou seja, que não tem como corrigir. Desses 9, 7 estão próximos a esse ponto de não retorno. A camada de ozônio é um exemplo de que a gente reverteu. Até quando a gente tem? A gente trabalha com metas, né? A gente avalia isso a cada período. A nossa próxima avaliação é 2030. Então, em 2030, nós vamos avaliar, olha, onde nós estamos, nós chegamos. Nós já estamos no limite. Se nós não revertermos a situação, talvez em 2030 a gente já tenha atingido o ponto de não retorno de algum desses parâmetros. Ô Magela, vou te provocar de novo. Se você tivesse uma caneta para provar, eu sei que são várias, né? As linhas, os frontes, né? Para a gente batalhar aí na questão ambiental. Mas uma canetada só. Você fala, pô, esse assunto aqui no Brasil hoje seria o mais necessário, mais urgente, não pode perder tempo. O que você acha hoje na preservação ambiental que tem que mudar agora, urgente, que não pode perder tempo? Mas nessa semana do meio ambiente para a gente, do Mundial do Meio Ambiente para a gente discutir. Um ponto, vou te provocar agora, um ponto, pensa aí, é um ponto, eu tenho que assinar um decreto, né? Você está na cadeira, qual seria? Eu não tenho dúvida de te responder, até porque é a área que eu pesquiso, que eu trabalho, que eu entendo que seja mais importante, que é ampliar as nossas áreas protegidas na esfera municipal, estadual e federal. O que são essas áreas protegidas? São os parques, as reservas, as estações ecológicas, as áreas de proteção ambiental, e outras áreas de populações tradicionais, como respeitar a legislação, né, as áreas de preservação permanente, as reservas legais. Isso, além de nos proteger, fornecendo serviços ambientais para a gente, serviços ecossistêmicos, nos protege da emergência climática, protege a biodiversidade e pode ser uma fonte importante econômica, principalmente dos pequenos municípios que ainda têm natureza para mostrar e para explorar de forma sustentável. Pai, você está falando aí, né, para explorar e para mostrar a natureza. O Brasil quer aparecer bonito na foto, né? Todo mundo quer ver um Brasil ambiental, né? Porque a ideia que tem do Brasil é um país, né, onde se trata com respeito ao meio ambiente. Os turistas de fora, quando vêm para cá, eles pensam primeiramente o quê? Na floresta amazônica, né? Eles pensam no nosso mar, né? Na nossa costa maravilhosa que nós temos, né? E a questão ambiental também é um baita gerador de commodities da questão do turismo, né? O turismo gera muito dinheiro. O turismo ambiental. É o mercado que mais cresce no É, mundo é. hoje. E o Brasil trata isso bem? O Brasil tem aumentado, né? Para você ter uma ideia, há 10 anos nós tínhamos de 7 a 8 milhões de pessoas visitando os nossos parques nacionais, nossas áreas protegidas. Esse ano nós passamos de 25 milhões de visitantes. Isso pode parecer muito, mas ainda é muito tímido, né? O que o Brasil tem, só para você ter uma ideia, 76 parques nacionais, e 3 deles concentram 80% dessa visitação, que é o Parque Nacional do Tijuca, o Parque Nacional de Foz do Iguaçu e o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará. E considerar perdão, eu falei Itatiaia, Tijuca, né? É Tijuca. O Parque da Tijuca, 80% das pessoas que visitam o Parque da Tijuca vão visitar o Cristo Redentor, na verdade, sem sequer saber que estão dentro de um parque nacional. Então a gente está muito tímido nisso ainda. Para você ter uma ideia, o número, hoje, a estimativa é que mais de 8 bilhões de pessoas visitam essas áreas protegidas anualmente no mundo. Aí você vai me dizer assim, pô, mas o mundo tem 8 bilhões de pessoas, então todo mundo vai lá, as crianças e tal. Não, porque, é claro, uma mesma pessoa pode visitar mais de uma área ao longo do ano, né? Eu, pelo menos, visito dezenas ao longo do ano. Então,
Mas é um mercado muito importante e a sociedade está cada vez mais entendendo a importância e se o grande empresário que perceber isso vai se dar muito bem no curto prazo. Ô, Magela, você falou aí que você gosta também de visitar essas áreas, né? Muito. Quais são as áreas que você considera assim que é um destino que você falou isso, né? Mas vamos, porque muita gente está vendo esse podcast e não viu o outro. Assim que você não deixa de visitar, que é um lugar que você se conecta. Cara, tem um lugar no sul do Brasil chamado Guaraqueçaba. Vale a pena pesquisar, pessoal. Guaraqueçaba é uma cidadezinha que está no meio da floresta. Você só chega nela ou de barco ou por uma estrada de chão horrível de 79 quilômetros. E eu conheci Guaraqueçaba em 1998. E lá é onde a natureza brasileira não tem nada parecido no Brasil fora da Amazônia. É onde a Mata Atlântica sobrou, onde a gente ainda encontra uma Mata Atlântica protegida e preservada. Então, desde 1998, eu venho estudando essa área, venho visitando, vou lá pelo menos 3, 4 vezes por ano e levo as pessoas, inclusive, para conhecer, para viver essa experiência que é incrível. Então, Guaraqueçaba, para mim, é o meu local de reconexão, o meu local de exercício quase diário da importância dessa militância. E aqui na região, aqui pertinho? Aqui perto a gente tem o Parque Nacional Serra dos Órgãos, em Teresópolis. A gente tem em Juiz de Fora algumas áreas bacanas, como o Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora. Um pouco mais longe, mas é uma referência na América Latina, que é o Parque Estadual de Beach Park, em Lima Duarte. Então a gente tem algumas coisas na região que vale a pena conhecer. O Magela, se a gente pudesse entender, porque eu acredito que a natureza fala, né? Ela grita, né? Se a gente pudesse entender a mensagem, o que a Mata Atlântica ela falaria? Estou lá no meio da mata, o que eu ouviria das árvores, do meio ambiente, qual é a vibração que nós sentiríamos? Assim, meio que espiritualizando a questão também, porque eu acredito que a própria, eu vou trazer para a minha área agora, a própria palavra de Deus fala que o meio ambiente, a natureza, ela declara Deus, ela mostra Deus. Qual seria a principal fala da Mata Atlântica? Primeiro, eu quero recomendar aos nossos ouvintes aí, telespectadores, tem uma série no YouTube que foi produzida por uma ONG internacional chamada Conservação Internacional, que o título é exatamente esse, A Natureza Está Falando. E o que essa ONG fez? São vários temas, são spots de 1 minuto e meio, 2 minutos, pegou grandes atores, atrizes do mundo para narrar um texto relacionado aos temas ambientais. No Brasil, tem Maria Bethânia, tem Gal Costa, tem Gilberto Gil, tem uma galera. Muito bom, eu sempre uso nas minhas palestras. A grande lição é, você vai passar, eu vou ficar. Eu já sofri coisas maiores no passado. Então a natureza é por aí mesmo, a natureza já passou por catástrofes ambientais, por quedas de meteoro, por mudanças climáticas e atmosféricas. São 5 mega extinções da história. Olha. Né? Alguns dizem que nós estamos vivendo a 6ª. Então a mensagem é essa. Né? Primeiro, não existe o homem e a natureza. Né? Eu acho que o que a Mata Atlântica diria é: você faz parte de mim. Né? E se você me trata mal, você está tratando mal a você e as suas futuras gerações. Essa é a principal mensagem, porque a gente vai passar. A Mata Atlântica pode ser alterada, mas um dia ela volta com o tempo dela. Ô Magela, você está falando aí, eu queria que tanta gente, eu sei que muita gente acessa, inclusive foi um sucesso, os nossos cortes também foram sucessos, mas assim, o meu sonho é que esse conteúdo chegasse a milhões, sei lá, de pessoas, sem nenhuma vaidade não, é porque é necessário. E a gente vê que tanta gente não consome esse material e não entende a necessidade de conhecimento a respeito desse assunto que é tão relevante, né? Que é tão urgente, porque se nós não cuidarmos hoje, a gente não vai ter amanhã, Magela. Dá vontade de gritar aqui. Se nós não fizermos alguma coisa agora, e quando você falou comigo, Luciano, a gente precisa tratar, eu te chamei para a gente tratar desse tema, né?
E você falou, olha, tem essa data porque é a Semana Mundial do Meio Ambiente, cara. E eu acho assim que não existiria nada mais pertinente do que a gente tentar conscientizar a escola, a sociedade em geral, tá? Falar do município, porque tudo acontece, não acontece em Brasília, É verdade. acontece aqui, em Além E é bom Paraíba. lembrar, Luciano, também, quando você perguntou da Mata Atlântica, tem outra campanha que é muito bacana. A Mata Atlântica não está lá longe, ela está aqui. Nós estamos dentro da Mata Da Atlântica. Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica é o Sobrou seu dela. quintal. É o seu quintal. Ele pode estar Rapaz, modificado, verdade. mas é seu quintal. Aqui é a Mata Atlântica. Pois é, podcast Você é Notícia, que segundo espetacular. Gente, só está faltando aqui agora, né? Vou ter que providenciar a próxima vez aí um lanchinho pra gente, né, Magela? Pra gente tomar um suquinho, a gente tomar aí um refrigerante. Você toma, Magela? Tomo. Toma refrigerante. Eu tomo zero, uma coquinha zero até que cai muito bem. Amigo, voltando aqui para o nosso podcast, assim, eu acredito, assim, eu ainda acredito no ser humano, Magela. Eu acredito, cara, eu acredito, assim, que vai dar um estalo, né? Que a gente vai viver um divisor de águas e vai acontecer alguma coisa positiva nessa área, cara, impossível. Luciano, eu acredito também, eu tenho visto muitas pessoas se dedicando e dando a própria vida na proteção da natureza. Vou fazer uma pergunta já já. Então eu conheço gente que vive, por exemplo, eu já passei por isso, não agora, recentemente, mas bem lá atrás, de sofrer ameaça de morte, de ter que ter cuidado de onde ia, né, de onde viajava e tal. Eu já passei por isso, conheço muitos que estão passando por isso hoje. Eu recentemente falei da minha visita a Rondônia, por exemplo, tem uma foto lá no meu Facebook e Instagram. Eu só conseguia ir em algumas áreas com o exército altamente Uau, armado, meu pai. né? Que experiência, hein, gente? E uma semana seguinte, a equipe que eu estava sofreu uma emboscada. Quer dizer, por uma semana eu talvez não poderia ter sofrido alguma coisa. Mas eu estou dizendo isso porque eu acredito. Mas eu acredito em algo mais importante. Eu acredito que, em algum momento, quem sofrer as consequências da degradação ambiental vai entender que não tem Marte para todo mundo, não tem Lua, não tem planeta que substitua o nosso, né? Isso é uma ilusão, né? Achar que vamos colonizar Marte. Agora, Isso é só para uma meia dúzia, uma meia dúzia de maluco que é bom que vá. Tomara que vá e não volte. Mas não é uma realidade para mim, para você, para a maior parte da sociedade brasileira e mundial. Então, meu caro, é o seguinte, vai chegar o momento que as pessoas vão descobrir, olha, não tem jeito. Ou a gente morre, ou a gente muda o rumo do barco. E é importante, desculpa, Luciano, mas é importante dizer o seguinte, é uma questão de escolha. Não é um meteoro que está vindo na nossa direção e vai cair na nossa cabeça. Nós escolhemos degradar a natureza, a gente pode escolher reverter esse cenário. Fala pra mim, Chico Mendes. Cara, foi uma figura Explica pra gente, extremamente pessoal importante. leigo, muita gente nova não conhece a história dele. Tem como você resumir? Rapidamente, tranquilo. Chico Mendes era um seringueiro, né? Ele, na verdade, não era ambientalista no início, e ele foi para... ele, muito jovem, ele era uma exceção à comunidade, porque ele sabia ler, ele foi letrado e tal, ele foi educado por um jornalista norte-americano, e ele se tornou um grande defensor. É bom que não só ele, né? A gente estava ali no processo de redemocratização do Brasil, década de 80, havia um movimento forte, mas ele acabou ganhando projeção nacional como uma liderança dos seringueiros, né? O objetivo dele era proteger a atividade de extração de borracha na Amazônia, que estava sendo ameaçada pelo avanço da pecuária. Uhum. Só que ele rapidamente entendeu que a luta dele não era pelas árvores, né, que davam borracha, porque sem floresta essas árvores não existem. E aí ele se torna um grande ambientalista, uma pessoa que no Brasil foi marcada para morrer, porque enfrentou, junto com os seus companheiros, que muitos morreram também, é bom que se diga isso, enfrentou esse avanço da pecuária, e o governo brasileiro não foi capaz de protegê-lo, embora
fosse um crime, claramente todo mundo sabia que ia acontecer, que ia morrer. Muita gente tentou tirar Chico Mendes da Amazônia. Eu tive a chance, eu também tenho um programa no YouTube chamado Diálogos sobre Ciência e Natureza. Eu tive a chance de entrevistar a Lucélia Santos, lembra do Escravizauro e tal? Bacana, e a Lucélia, ela conviveu com Chico Mendes e tal, então ela conta essa história e ela disse, ó, nós tentamos, Magela, de qualquer forma tirar Chico Mendes do Acre, porque no Rio de Janeiro a gente seria capaz de protegê-lo, mas ele não quis. E ele, numa das entrevistas muito impactantes dele, ele disse, se eu tiver que receber balas assassinas, que eu receba, mas eu não vou abandonar o meu povo e a minha floresta. Então, Chico Mendes se torna uma referência mundial, e não é à toa que ele dá nome ao principal órgão ambiental de proteção da natureza brasileiro, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que cuida das nossas áreas protegidas. É um herói nacional? Para mim, sem dúvida nenhuma, tratado não como é tal? o único. Eu acho que tem um reconhecimento, né? Acho que a sociedade reconhece, mas muitos não. Eu acho que a gente também não tem que ficar tratando as pessoas como heróis, porque senão dá a impressão que foi só ele, né? E na verdade ele capitaneava um movimento. Então muitos outros também morreram, muitos outros foram assassinados e ainda continuam sendo. Então, eu acho que nós não temos heróis, temos vilões, muitos, mas os heróis também são muitos. Né? Então acho que já te provoco para a próxima pergunta. Nós não teríamos um grande nome na preservação ambiental hoje no Brasil? Rapaz, temos. Eu tenho... eu acho que todo mundo, né? Marina Silva talvez seja a grande referência nacional, mas, voltando a dizer, no meu programa lá, Diálogo sobre Ciência e Natureza, eu fiz 50 entrevistas com 50 grandes lideranças da história da conservação. Então, são entrevistas maravilhosas que contam como isso tudo vem acontecendo no Brasil desde a década de 40, 50, por aí. Está tudo arquivado lá. Tudo arquivado. Qual o endereço? @Grupo Brasil Verde no YouTube, só procurar lá Diálogo sobre Ciência e Natureza. Nós tivemos a primeira temporada em 2020 e tivemos a segunda no ano passado agora. São 50 entrevistas sensacionais. Questão da literatura. Tem muita coisa boa por aí, né? A gente produz muita coisa, né? Eu lidero hoje um grupo de pesquisa chamado Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, em que a gente publica regularmente, né, artigos científicos, mas também artigos de opinião. Estamos acabando agora um artigo de opinião que vai ser publicado no site o Eco, né, um site importante aí da área ambiental. E eu já publiquei um livro também, né? E temos... Qual o nome do livro? Exatamente isso, olha, Áreas Naturais Protegidas, o desafio da conservação da natureza. Áreas naturais protegidas e impactos socioeconômicos, o desafio da conservação da natureza, onde eu trago exatamente essa questão, discuto a invisibilidade econômica da natureza, né? Então, é isso, a gente tem muito material. Hoje a gente não pode dizer que não, diferente dos agricultores e pecuaristas da década de 60, 40, 50, que degradaram, a gente não pode dizer que não temos conhecimento. Você tem um livro de cabeceira? Ou são vários? São vários, mas eu gosto muito de biografia, sabe, Luciano? Eu gosto muito de ler aquelas pessoas que deram sua vida e contribuíram também para a conservação, como os naturalistas que vieram ao Brasil no século XVIII, XIX, né, que ajudaram a produzir todo esse conhecimento. Eu estou lendo agora um livro que é sobre a história da biologia, né, que fala de grandes naturalistas franceses. Eu tive uma sorte na minha vida, talvez tenha sido um dos momentos mais impactantes, de visitar o Museu de História Natural de Paris, que é onde nasceu a biologia, né? Onde eu, como biólogo, né, isso para mim foi uma experiência magnífica, ver lá os originais de tudo aquilo que eu estudei, que eu ensino, né? É um dos tirar mais renomados foto do mundo, né? Ali nasceu tudo, né? Então, tive essa sorte, essa área, como é que é felicidade. chegar lá? Qual o impacto emocional? Você que sempre
transpirou isso, chegar lá nesse local que é quase sagrado, né? É um local sagrado, né? Para quem milita na área, né? E ali eu vivi duas experiências muito impactantes, Luciano. A primeira foi estar ali, por exemplo, vendo e lendo os originais escritos pelos naturalistas do século XIX. Mas lá eu também vivi uma das experiências mais chocantes da minha vida, que marcaram a minha vida, eu sempre falo isso nas minhas palestras e aulas, que foi entrar numa sala só de animais que já estão extintos na natureza pela ação humana. Os animais estão ali taxidermizados, ou seja, eles não eram mais uma página de livro que eu li. Eu estava vendo o bicho e pensando, cara, nós destruímos, nós acabamos com essa espécie, nós matamos uma espécie inteira. Então, para mim, foi foi muito impactante essa experiência de entrar nessa sala toda escura, isso não sai da minha cabeça, e os animais ali que eu nunca vou ter a chance de ver vivos, né? Mas que eu estava vendo eles ali. Não era, como eu falei, um filme ou uma imagem de livro. Não, eles estavam ali. Quer dizer, esses bichos existiram de fato. E nós acabamos matando absolutamente todos aqueles que estavam ali. Rapaz, você sabe o que eu estou lembrando agora? Que na escola no meu primário, aqui na escola estadual Francisco Varela, no Carmo, você já foi lá? Acho Você que lembra não, que não ali lembro. tem uma parte lá que existem alguns pássaros que foram Taxidermizados. isso, Ou empalhados, como as pessoas dizem. empalhados. E você sabe que desde criança eu olhava aquilo me gerava uma sensação boa, mas ruim ao mesmo tempo. Assim, no sentido não ruim, no sentido assim, muitos, na época mesmo, né, que eu ouvi a história, já não existem mais, né? E a gente caminha, se a gente não mudar como humanidade, apenas ter esses arquivos das próximas gerações não terem contato com essas espécies. Isso é muito sério. Já pensou se a questão ambiental e ecológica virar apenas tema de museu? Destrincha isso para mim. Já pensou se a gente tiver só museus e só história? É terror isso, cara. Então, é aterrorizante. Você me fez lembrar daquela famosa música do Roberto Carlos, né? Meus netos vão me perguntar em alguns anos pelas baleias que estavam nos oceanos, alguma coisa assim. Quer dizer, essa música é da década de 80. Aliás, é bom dizer que a proteção às baleias é um outro exemplo de que a gente é capaz de mudar a realidade, né? As baleias estavam em declínio e extinção na década de 80 e agora elas são fonte de turismo no Brasil. Eu tive a chance também, há 2 anos atrás, de ir ver baleias no oceano. Foi uma experiência incrível também, ver os bichos vivos, pulando e tal. Então, isso me anima, sabe, Luciano? Isso me dá a clara noção de que a gente pode melhorar, pode reverter esse cenário. Mas é isso, né? Os museus são muito importantes, principalmente para a produção de conhecimento, né? Eu fiz doutorado no Museu Nacional do Rio de Janeiro, uma das instituições de excelência no mundo, né, nessa área. Então, eu sei da importância, mas eles não podem ser realmente o único registro de um passado tão mais glorioso em termos de biodiversidade, em termos de natureza. Eu quero ver esses bichos vivos. Eu toda vez, a cada ano, eu tenho conseguido ver um bicho ameaçado. Uma das experiências incríveis, tem um bichinho, todo mundo conhece muito o mico-leão dourado, mas tem um bichinho que é o mico-leão da cara preta. Esse bicho só existe lá na região de Guaraqueçaba, no Paraná, e estima-se que só tem 200 dele na natureza. Eu tive a chance desse bicho brincar comigo, porque os micos são muito curiosos e tal. Essa foi uma sensação incrível, né? Você conseguir interagir com um dos bichos mais raros do mundo. Eu quero isso também para os meus filhos, eu quero isso também para os meus netos e para todos os meus, todas as futuras gerações. Cara, que conversa necessária. Espero receber você sempre aqui, mas a gente está quase terminando. Meu querido, aquela pergunta, quase que a gente vai caminhando para finalizar. Quanto tempo o podcast? E, rapaz, rendeu mais do que o primeiro, imagina. Mas também a Semana Mundial do Meio Ambiente, né? O assunto aqui eu acho que é interminável, né? Ambiente não se esgota o assunto, né? De jeito nenhum, tem muitas variáveis. Né? Muita coisa, cara. E um assunto entra no outro. E duas pessoas que gostam de conversar. E esse tema que é tão satisfatório, né?
ele traz satisfação para a gente, porque a gente sabe que a informação, a informação, do jeito que ela tem que ser levada, com responsabilidade. Tratar esse tema, informar as pessoas com responsabilidade. Com certeza. Ô Margelo, então vamos lá. Eu quero, antes da gente começar para as perguntas finais, né, derradeiras, quero mais uma vez agradecer o pessoal que está com a gente, também falar da turma que apresenta podcast aqui, sempre de segunda a sexta-feira. Você que é um cara aí que está querendo promover o seu negócio, você é profissional liberal, você é empresário em qualquer ramo, não só de Além Paraíba de carro, mas qualquer cidade da região. Gente, os podcasts são incríveis, os assuntos são sensacionais. Vem aí agora nosso trabalho na Copa também, né? Tá bombando aí, cara. Olha, tem muita coisa legal para acontecer. Estão projetos maravilhosos. Então vem para parceria, vem para aqui para o Estúdio House, que vocês não estarão, jamais não ficarão arrependidos, porque vai ser um suporte incrível para o modelo de negócio de vocês. Mas vamos lá, ô Magé, vamos caminhar aí para o finalmente. Cara, uma mensagem, tudo isso que se falou aqui, tá? É muito necessário, muito relevante, mas aí, mensagem final. Vamos resumir tudo isso. Meio ambiente. Fala para mim. Fala para o pessoal que está sintonizado aqui com a gente no nosso podcast. Qual seria uma mensagem que você falaria assim, ó, se você fizer isso, você está fazendo o dever de casa? Eu já até disse, né? Vou repetir. Não vote em ninguém que não tenha a questão ambiental como uma pauta prioritária na sua campanha. Essa é a nossa campanha, nós estamos lançando aqui com você agora. Vai ser a campanha que o Brasil Verde vai liderar até as eleições. Então, não vote em quem não tenha a questão ambiental como pauta prioritária. E hoje está muito fácil você conhecer a vida do cara, porque está tudo exposto nas redes sociais. Não dá nem para ele te enganar, né? Fica lá, né? Então, essa é a primeira... Faz uma pesquisa. Claro, pesquisa, veja as ações de quem está com ele, inclusive. E é bom lembrar também, não existe o homem e a natureza, o homem e o meio ambiente, né? Nós somos natureza, nós somos ambiente. Ok. Finalizamos mais um podcast Você é Notícia. Mais uma vez, a notícia é sempre o nosso querido professor Magela, muito mais do que um ativista, mas um entusiasta e um conhecedor como poucos dessa causa tão necessária que a Além Paraíba tem o prazer de ser filho aqui da nossa cidade. Magela, cara, gratidão demais. Espero receber você inúmeras vezes, porque só vem elogios da nossa conversa, inclusive a direção do podcast falou da relevância do tema, cara. Foi isso aí, comentário dos nossos queridos, do Clério, do Carlos, do Caio, enfim, e de todo mundo aqui. É muito bacana receber pessoas como você que dão uma aula e que eu aprendi tanto aqui. Obrigado, Luciano. É minha função, meu legado, tentar compartilhar o conhecimento. Então, sempre que tiver oportunidade, sempre que alguém quiser conversar comigo, vai ser um prazer. Eu estou sempre à disposição para a gente popularizar de forma responsável cada vez mais a questão ambiental. Os contatos. Bom, vocês podem me achar nas mídias, nas redes sociais todas como Magela com J, Salvio. Então, basta digitar lá Magela Salvio, que você vai me achar em todas as mídias sociais. Ou então, Grupo Brasil Verde, tudo junto também. Também estamos nas mídias sociais, então você pode ter contato conosco por esses dois caminhos. Tá vendo corte por aí? Se prepare. Muita coisa boa sempre acontecendo aqui no Estúdio House. Final do podcast. Valeu, Nicolas. Tá animado para a Copa, Nicolas? O que você achou do jogo da seleção de ontem? Bom, né? Você gostou, não, já? Eu não estou tão otimista com a Copa, não. Acho que foi um ponto lá, fora da curva. mas... Acho que a gente não vai muito longe, não. Mas sei lá, cara. Eu decidi ser meio otimista. Até para dar um... Meu filho ontem estava tão empolgado. As crianças lá em casa também, viu? Maneiro, né? Muito legal. Final do podcast. Tchau, tchau. Aqui, Você é Notícia. Peraí, segura aí. Você sabe o que você pode fazer? Você pode sugerir nomes também para sentarem ali onde o Magela está e ser a notícia para a gente conhecer mais. Pessoas de toda a região podem estar aqui. Abraço. Até sempre. Tchau.